Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre os requerimentos da Câmara dos Deputados. Como é que ocorrem os requerimentos? E o que é requerimento? Requerimento nada mais é do que pedidos. Cada deputado tem sua forma de pedir. Para isso eles utilizam do requerimento. Tem um requerimento oral e também tem um requerimento escrito. O oral é verbalmente, eles vão se expressar para pedir alguma coisa. E também escrita, quando ele vai requisitar uma outra autoridade, fazer um negócio mais formal, entende? E também tem o despacho imediato, que é pelo presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele pode acatar o requerimento imediatamente. Tem também exceções a essa regra, porque quando o requerimento não é aceito, o deputado ele pode recorrer ao plenário para um julgamento e aí tem toda uma votação. Quais são os tipos de requerimento? Tem o requerimento de pedir a palavra, pedir para falar sentado, que normalmente quem fica sentado é o presidente. Caso aconteça alguma coisa com o deputado que ele não possa se levantar para falar na tribuna, ele pode fazer isso sentado, pedindo sempre ao presidente. O presidente é que pode mandar e tudo lá. O presidente é que dá as ordens. Qualquer coisa que você for fazer, precisa pedir ao presidente, se você for deputado. Tem também para pedir a leitura de um documento, pedir a retirada de um requerimento, ou de requerimento, na verdade, simples. Tudo que for para pedir é requisitar, ou seja, fazer requerimento. A decisão geralmente é rápida, é o presidente da Câmara que despacha. Tem também recurso, caso o presidente ele negue, como eu falei, o autor ele pode recorrer ao plenário, ou seja, todos os deputados, e aí decide por votação simples, ok? O artigo 115 ele trata dos requerimentos escritos com despacho de 5 sessões. Esse daí não é o requerimento imediato. A regra é que seja imediato, só que tem requerimento que duram tem uma duração maior, que é de 5 sessões. Como assim? Por exemplo, se você for solicitar informação a um ministro de Estado, por exemplo, ou pedir para inserir documentos importantes nos anais que a gente viu na aula passada, na Câmara, precisa de um requerimento escrito. Precisa de um requerimento escrito. E também demanda 5 sessões até esse requerimento ser aprovado, certo? Esse pedido ele deve ser feito por escrito, analisando pela mesa diretora. A mesa diretora ele sempre analisa os pedidos, certo? Se você for fazer um requerimento, tem que passar pela mesa diretora e decidido pelo presidente no prazo de 5 sessões. Tem 5 sessões do presidente para decidir aquele requerimento. Antes passa pela mesa, depois pelo presidente. Tem recurso? Tem recurso. Se o recurso for negado, o autor pode recorrer sempre ao plenário, como foi visto naquele tópico anterior. No artigo 116, ele trata dos requerimentos de informação a ministro de Estado. A regra é a seguinte: quando a Câmara requisita o ministro de Estado, esse ministro de Estado ele tem 30 dias, certo? Tem 30 dias para responder. Caso ele não faça isso, tenha passado dos 30 dias, o ministro de Estado ele pode incorrer em crime de responsabilidade, que uma das responsabilidades dele é acatar os pedidos da Câmara e do Senado, ok? Aí, se não fizer isso em 30 dias, pode ter um crime de responsabilidades aí. E aí ele pode levar até o impeachment do ministro. Como é que ocorre esse crime de responsabilidade, caso não ocorra isso? Quem é que julga esse crime de responsabilidade do ministro? Isso aí já é direito constitucional. Crime de responsabilidade, quem julga normalmente é o STF, Supremo Tribunal Federal, que julga os crimes de responsabilidade. Caso esse crime de responsabilidade seja conexo, ou seja, ele conjuntamente com o presidente da República, aí quem julga esse crime é o Senado Federal. Só que antes passa pela Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados tem que aprovar isso aí. Eles basicamente aprovam as coisas para o Senado. Então, um pedido de impeachment, tanto do Senado como do presidente da República, precisa de uma votação da Câmara dos Deputados para depois ir para o julgamento, ok? No caso do presidente da República, ele precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados votando a favor, ok? Para o impeachment.
Isso aí é um assunto já de direito constitucional. Eu estou só complementando aqui. Então, regras para o pedido. O requerimento de informações só pode se referir a fatos ou atos de competência do ministro e relacionados a assuntos que a Câmara está fiscalizando ou legislando. As duas funções da Câmara são essas: fiscalizar e legislar, ou seja, fiscaliza o que o Poder Executivo está fazendo e cria leis, legisla, certo? Ele não pode pedir sugestões, conselho ou interrogar sobre intenções futuras do ministro. Ele só em relação às funções da Câmara, só pode pedir coisas em relação às funções da Câmara. Caso um deputado chegue a pedir sugestão, por exemplo, ao ministro de Estado, a dar conselho também, não pode, isso não pode, é só em relação ao trabalho da Câmara. A própria mesa, que é aquela que avalia o pedido, ela pode recusar o pedido de informação se ele for inconveniente ou contrariar as regras do artigo 116, ok? Vamos lá para o artigo 117. O artigo 117, ele lista os requerimentos que são tão importantes ou que afetam tanto o andamento da sessão que precisam ser aprovados por maioria dos deputados em plenário. Tem aqueles requerimentos que é decidido na hora, como a gente viu no artigo 115, que o próprio presidente ele de imediato já aceita, e tem uns que é um pouco mais demorado. Por exemplo, convocação de ministro de Estado requer um, um plenário para votação se vai requisitar o ministro de Estado, ok? Para ir o plenário, obviamente. Realização de sessão extraordinária ou secreta também requer uma votação do plenário. O plenário precisa decidir se vai ter aquela sessão extraordinária, se vai ter aquela sessão secreta. Pedido de urgência de um projeto também precisa da aprovação do plenário. Essas coisas mais importantes, que demandam uma maior importância, não é um trâmite mais fácil, vamos dizer assim. Precisa de uma votação do plenário. Aquele que for urgente e importante, o plenário precisa votar. Como é que é essa tramitação? Esses requerimentos eles não são discutidos em detalhes, mas um orador a favor e um contra, por 3 minutos, eles podem encaminhar a votação. Tem também os votos de pesar, traz o artigo 2º, 3º e 4º. Existem regras específicas sobre quem pode ser alvo de um voto de pesar. Esses votos de pesar são pessoas que fizeram muitas coisas para o país, que pode decretar luta oficial, por exemplo. Por exemplo, na morte do Ayrton Senna, teve um pesar especial. O mundo, quer dizer, o Brasil todo entrou em luto, por exemplo. Isso aí são votos de louvor e de pesar, ok? Dito isso, vamos aqui resolver questões sobre a aula de hoje. Vamos lá, questão número 1. De acordo com o artigo 114, que elenca os requerimentos verbais ou escritos que são imediatamente despachados pelo presidente da Câmara, assinale a alternativa que apresenta um requerimento que se encaixa nessa categoria, ou seja, é um requerimento que seja verbal ou escrito, que são imediatamente despachados, ou seja, não precisa passar pelo plenário. É aquele que o presidente viu e disse: Isso aqui pode ir, entende? Despachado logo de imediato. Alternativa A: requerimento de informação ao ministro de Estado? Não. Como a gente viu na aula, o ministro de Estado precisa de um requerimento do plenário, ou seja, precisa de uma votação maior. Então, não é algo que o presidente vai lá e despacha de uma hora para outra. Precisa todo um processo maior de votação. Então, o requerimento de informação do ministro de Estado não está em um requerimento imediatamente despachado pelo presidente. Alternativa B, requerimento de convocação de ministro de Estado perante o plenário. Também não. Também não é. Porque requer uma votação antes de ser despachado. Alternativa C, requerimento para inclusão em ordem do dia de proposições com parecer, ó, já tem um parecer, em condições regimentais que nela figurar. Isso sim é um requerimento que pode ser despachado imediatamente, ou seja, a ordem do dia, nas sessões normais, acontece em sessões ordinárias. E um pedido para inclusão na ordem do dia, aquele que já tem parecer, já está em condições regimentais, pode ser despachado imediatamente, não é isso? Então, a alternativa C é o nosso gabarito. Alternativa D, requerimentos de
prorrogação de prazo para apresentação de parecer por qualquer comissão. Não, para prorrogar o prazo, precisa pedir. Cada coisa referente a tempo, tem um tempo maior para alguma coisa, precisa pedir ao plenário. Precisa de um requerimento maior. Então, não é despachado imediatamente. Alternativa é: requerimento de sessão secreta. Também precisa de um parecer do plenário. Sessão secreta e sessão extraordinária precisa de um parecer do plenário. Então, não é um requerimento imediatamente despachado. Com isso, ficamos com a alternativa C. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 2. Conforme o artigo 117, que trata dos requerimentos que dependem de deliberação do plenário, assinala a alternativa que lista um requerimento que se encaixa nessa categoria. Ou seja, aqui quer um requerimento com deliberação do plenário. Já é ao contrário da primeira questão, hein? A retirada pelo autor de requerimento não precisa do plenário, certo? Retirada pelo autor do requerimento não precisa da votação do plenário. Verificação da votação também não precisa. Prorrogação do prazo para a ordem da tribuna. Ó, prorrogação, isso aqui já pode confundir, mas não precisa prorrogação, certo? Não precisa entrar no plenário. Prorrogação precisa, o presidente mesmo pode conceder a prorrogação, okay? Mas não entra em votação do plenário. Agora, o destaque, aí precisa de uma votação. Aqui a pessoa ficaria em dúvida entre a C e a D, mas a D está mais correta, porque o destaque, com certeza, pede a deliberação do plenário. Okay? Retirada pelo autor de proposições com parecer contrário. Não, retirada também não precisa de deliberação do plenário. Okay? Ele quer aqui a deliberação do plenário, a alternativa D que é a correta. Vamos para a terceira e última questão de hoje. Essa vocês respondem aqui nos comentários qual é o gabarito da questão. Questão 3. Durante a ordem do dia, o deputado Rocha, autor de um requerimento de informações ao ministro da Saúde sobre a execução de um contrato relacionado a uma matéria legislativa em trâmite, informado, na verdade, pela mesa que o ministro já havia prestado as informações solicitadas anteriormente, de forma espontânea, e que uma cópia já estava disponível para o deputado. Ou seja, o deputado Rocha, que ele fez o requerimento ao ministro da Saúde sobre a execução, que já tinha sido informada pela mesa, certo? Ou seja, o ministro da Saúde ele já informou a mesa diretora que aquela informação que o deputado queria já está lá, ok? Então, à luz do artigo 116, parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre o desfecho da proposição do deputado Rocha. Ou seja, qual o procedimento que tem que se fazer? Retomando aqui, deputado Rocha, autor do requerimento para informação do Ministério da Saúde, do ministro da Saúde. Esse ministro, ele já tinha informado aquilo que o deputado Rocha queria. Isso foi que a mesa diretora disse a ele. E aí, qual seria o procedimento correto a ser adotado? Essa questão aqui é um pouco mais complexa. Alternativa A. O requerimento de informações será encaminhado ao ministro da Saúde novamente, pois a resposta anterior foi espontânea e não a resposta direta ao deputado Rocha. Alternativa B. O requerimento será considerado prejudicado e uma cópia da informação prestada será entregue ao deputado interessado, caso ainda não tenha sido publicada no Diário da Câmara dos Deputados. Alternativa C. O deputado Rocha pode alterar o requerimento para incluir uma consulta sobre propósitos futuros do ministro em relação ao contrato, pois a informação original já foi prestada. Alternativa D. O requerimento será recusado pela mesa por ser considerado inconveniente, uma vez que já foi informado, né? Uma vez que a informação já estava disponível. Alternativa E. A mesa ela deve encaminhar o requerimento e o ministro terá um novo prazo de 30 dias para responder, sob pena de crime de responsabilidade. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? A alternativa é um pouco complexa por causa da situação, mas está fácil de responder. Deixe aí nos comentários qual é o gabarito da questão 3. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com um amigo seu que está estudando por regimento da Câmara.
e continue estudando que uma hora chega lá.